Olá, povo de Deus, boa noite. Aqui que vos fala é Lucenildo Marcolino da Silva. Desde já, eu quero te convidar você a abrir a sua Bíblia Sagrada, junto com a minha, nesta noite, aqui no livro do Salmo 51. Nós vamos ler apenas somente 2 versículos para a nossa breve meditação aqui nesta noite. E eu quero te pedir para com que você venha prestar bastante atenção ou dar a sua maior atenção naquilo que Deus ele vai falar primeiramente comigo e segundamente com você que vai ouvir estas 2 palavras. Esses 2 versículos que eu te convidei para você meditar comigo aqui nesta noite. Salmo 51, 1 e o 2, que nos diz assim a palavra de Deus. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Amém? Somente esses 2 versículos para a nossa breve meditação nesta noite. Vamos orar a Deus, pedindo para que Deus ele venha nos abençoar, abrir a porta da sabedoria para nós aqui nesta noite. Vamos orar. Amado e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, eu acabei de ler a tua mensagem, a tua palavra, meu Deus, usando o teu segundo coração, que era o salmista Davi, ali naquela época. Jesus, desde já eu te peço a tua sabedoria, a tua inteligência sobre a minha vida aqui nesta noite, para que eu possa se expressar de maneira com que meu amado ouvinte, ou meu amado irmão, minha amada irmã, eles venham entender a tua palavra aqui nesta noite. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Antes de eu explicar esta mensagem aqui para você que está nos ouvindo aqui nesta noite, eu te peço para que você venha dar aquele like de legal para mim e dar um toque no sininho e também se inscrever no meu canal nesta noite, para que Deus ele venha abençoar a vida sua que está participando comigo nestas mensagens, e eu creio que grandes coisas ele tem feito e vai continuar fazendo, porque ele é Deus. Meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada, ela conta a história do salmista chamado Davi, ali naquela época, no qual Davi, ele enfrentou uma situação difícil na sua vida, depois que ele passou a desobedecer a lei de Deus, ali naquela época. Nos diz a história que o salmista, ele clamando pelo grande amor de Deus sobre a sua vida, no qual, nos diz a Bíblia, que era agora nesse momento que o salmista, ele precisava desse grande amor de Deus sobre a sua vida. Nos diz a história, aqui no livro do Salmo 51, que Davi, por ele se arrependesse daquilo que ele tinha cometido adiante da presença de Deus, ali naquela época. Nos diz a história que o salmista, ele clamando pelo seu grande amor, ali naquela época, por ele reconhecer um grande pecado que ele havia cometido
adiante de Deus. E quando o homem ou a mulher, ele comete algo daquilo que vem a querer a transgredir a lei de Deus sobre a sua vida, se ele ou ela imediatamente não querer se arrepender dos seus maus caminhos pelo pecado que ela ou ele tinha cometido ou cometida, jamais ou ele ou ela vai receber da parte de Deus a palavra chamada misericórdia. Primeiro, Davi, ele clamou pelo grande amor de Deus. Segundo, pela sua infinita compaixão. E terceiro, ele pediu para que Deus ele viesse apagar o seu pecado daquilo que ele cometeu diante a presença do Deus Altíssimo. Eu não sei com quem Deus está falando aqui nesta noite, ou talvez você ainda não esteja na situação que Davi ele enfrentou na sua vida, mas o inimigo das nossas almas, meu amado e minha amada, ele tem lutado muito com isso, para que o crente ele viesse a pecar adiante do seu Criador. E essa é a função, é uma das funções que o pé de gancho ele tem feito comigo e com você, para que a gente viesse a pecar, a errar e a transgredir a lei do Senhor sobre as nossas vidas nesses últimos dias. E nos diz a Bíblia Sagrada, foi o que aconteceu na vida do salmista Davi. Nos diz a história que certa vez, Davi estava em seu palácio e ele foi até a janela do palácio. E nos diz a história que mais para frente, Davi ele começou a avistar algo ali na janela do palácio, no qual, creio eu que foi nesse momento que Satanás, ele já começou a permitir, também pela permissão de Deus, que aquela mulher, ela fosse se banhar ali, e Davi visse aquela mulher para que ele pudesse ali desejar. E a Bíblia nos diz que aquela mulher chamava-se Bate-seba. Vocês conhecem essa história muito bem, daquilo que foi avistado pelo salmista Davi. E a Bíblia nos diz que naquele exato momento, quando ele viu aquela beleza, aquela mulher linda se banhando ali, meu amado e minha irmã e meu irmão, Davi, ele já começou a querer, a desejar aquela mulher. E não diz a Bíblia Sagrada, meu amado e minha amada, que foi por intermédio dessa mulher que Davi, ele pecou adiante de Deus. E nós possamos observar que tudo que Satanás ele lança na vida do homem e de uma mulher hoje em dia, ele só coloca coisas boas, de boa aparência, para que eu e você, nós venhamos a contemplar aquilo que ele colocou em nossas vistas, para que nós pudéssemos olhar e ao mesmo tempo desejar aquilo que não é nosso. E Davi ele desejou aquilo que não era dele. Louvado seja Deus. E não diz a história, meu amado e minha amada, que através desse grande pecado que ele cometeu com Bate-seba, ali naquela época, não diz a história que Deus, por ver tudo aquilo que ele tinha cometido ou feito, Deus imediatamente
Ele tinha que enviar um profeta adiante dele, para que o profeta, usado por Deus, pudesse falar tintim por tintim daquilo que aconteceu com ele, e no final ele chegar diante de Davi e dizer assim para ele: é você, Davi, é com você que Deus está falando. Olha só, muitas vezes acontece uma coisa na minha e na tua vida, nós erramos, nós já pecamos adiante de Deus. Agora nós queremos correr, não é verdade? Para com que a gente possamos apagar aquele erro que nós cometemos adiante dele. E ao mesmo tempo, eu e você, nós queremos esconder essa palavra chamada pecado de Deus nas nossas vidas. E Deus, por ver, meu amado e minha amada, Deus ele vai enviar um profeta na tua casa ou na minha casa, para que aqui Deus ele venha mostrar a realidade sobre as nossas vidas, daquilo que tem acontecido comigo e contigo, e ao mesmo tempo, no final, Deus usa aquele profeta olhar para mim, para você e dizer assim: é com você que Deus está falando. Olha só, que coisa interessante, que coisa maravilhosa. Mas foi o que aconteceu com o salmista Davi. Por isso que aqui no livro do Salmo 51, Davi, ele já veio a reconhecer o seu grande pecado que ele tinha cometido com Bate e Seba. Significa o quê? Meu amado e minha amada, que se Davi não tivesse se arrependido dos seus maus caminhos ali naquela época, jamais ele ia receber o perdão de Deus sobre a sua vida. Mas depois que ele começou a reconhecer que aquilo que ele fez, ele errou, ele pecou adiante do seu Criador, e recebeu da parte de Deus a sua infinita misericórdia. Mas para receber a misericórdia de Deus, é necessário que nós venhamos a querer se arrepender dos nossos maus caminhos. Louvado seja Deus. Aí o tema dessa leitura fala assim: arrependimento e perdão. Salmo de Davi. Aí falou assim, escrito depois que o profeta Natã falou com Davi a respeito do pecado que este havia cometido com Bate e Seba. Olha só. E não diz a história que quando Deus enviou aquele profeta Natã para chegar diante de Davi e contar toda a situação que ele tinha cometido ali, e Davi, por não entender que era com ele que Deus estava usando, só passou a entender porque no final Deus usou o profeta Natã e chegou diante de Davi e disse: é com você, Davi, que Deus está falando. Louvado seja Deus. Muitas vezes está acontecendo algo com a minha e com a tua vida, que a gente não está entendendo o porquê nós estamos passando por esse vendaval, ou por essas lutas, ou por essa dificuldade sobre as nossas vidas. Mas muitas vezes, meu amado e minha amada, é por causa de alguma coisa que eu e você a gente cometeu há uns tempos atrás, que até hoje nós ainda não chegamos adiante de Deus e não pedimos o seu perdão. Louvado seja Deus. Ou até mesmo você já esqueceu disso. Possamos dizer assim: até eu mesmo já até esqueci disso que eu cometi há uns tempos atrás. Mas Deus, ele ainda não esqueceu. Deus, ele quer que você venha reconhecer aquilo que você cometeu, aquilo que você fez errado. Louvado seja Deus. Então hoje, nesta noite, chegou a hora de você acordar. Chegou a hora de Edeu, Lucenildo, acordar nesta noite e reconhecer o meu grande pecado que eu cometia diante do meu Criador. Louvado seja Deus. E nós possamos observar que quando Davi, ele passou a reconhecer o seu grande pecado adiante de Deus, a primeira coisa que ele chamou foi pelo seu grande amor, que ele começou a clamar, pelo seu grande amor.
A segunda coisa, pela sua compaixão. E a terceira coisa que ele pediu, para que Deus ele pudesse apagar os seus pecados. Tá vendo aí, meu amado? Tá vendo aí, minha amada? Como é importante eu e você se arrepender dos nossos maus caminhos e pedir perdão a Deus pelos pecados que nós já cometemos. Louvado seja Deus. Ou até hoje mesmo, quando você estava aí na sua casa e aconteceu algo na tua vida, que você já começou a chamar aquelas palavras, que você já viu que você já errou, já pecou. Eu quero dizer uma coisa para você. Ainda tem uma receita para que Deus ele venha te perdoar nesta noite. É você reconhecer que você errou e chegar diante de Deus e pedir perdão pelos teus pecados e pelas tuas fraquezas. Louvado seja Deus. E não diz a história que o salmista Davi ele fez isso. Ele se humilhou. Ele desceu. Ele pediu para Deus perdão pelos seus pecados e ao mesmo tempo ele chegou adiante de Deus e falou assim: olha Deus, agora eu te peço perdão e a segunda coisa, eu peço a tua grande compaixão adiante de mim e a terceira coisa, agora Deus, apaga os meus pecados, me deixa somente no zero, eu quero começar no zero. Louvado seja Deus. E eu quero vos dizer nesta noite, você que está ouvindo este vídeo, Deus nesta noite, Ele está apagando os teus pecados. Você crê nisso? Que Deus está passando uma borracha em todos os teus pecados nesta noite, aqui neste lugar? Louvado seja Deus, para que você possa ser abençoado ou abençoada aqui neste lugar nesta noite. Deus ele está colocando você no zero, passando aquela borracha santa, dizendo para você que Ele é um Deus que vela pela tua vida, que vela pela sua palavra aqui nesta noite. Então é isso, meu amado e minha amada, que Deus, Ele está fazendo comigo e contigo aqui neste lugar. Tu crê? Não deixe que Deus, Ele venha trazer o profeta Natan na tua casa, não. Porque se chegar o profeta Natan na tua casa, Deus vai mostrar coisas que você tem que tomar cuidado. Pastor Lucenildo, você precisa também tomar cuidado, porque Deus ainda tem profetas e profetisas de revelações que Ele via em casas necessitadas para ouvir a sua voz. Louvado seja Deus. E aqui, no verso 2, Davi falou: purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Tá vendo aí, meu amado? Tá vendo aí, minha amada, como Deus, Ele é tremendo e maravilhoso para falar conosco dessa forma? Davi, a partir do momento que ele se arrependeu e ele clamou a Deus pelo seu grande amor, pela sua compaixão, e pediu para que Deus apagasse os seus pecados. Agora, aqui no verso 2, nos diz a Bíblia Sagrada que ele pediu a sua purificação a Deus. Ele disse para que Deus ele pudesse lhe purificar dos seus pecados, dos seus maus caminhos ali naquela época. Louvado seja Deus. E ele disse assim: purifica-me de todas as minhas maldades, do seu grande pecado. É a mesma coisa, maldade e pecado, de tudo aquilo que ele havia cometido. Ele pediu para que Deus ele lhe viesse lhe purificar. Louvado seja Deus. E a segunda coisa, e ele pediu para que Deus ele pudesse lhe lavar do pecado. Olha só que coisa maravilhosa. Irmãos, quando verdadeiramente nós se arrependemos de coisas que nós cometíamos, ou ainda até possivelmente cometemos, porque nós pecamos, nós erramos todos os dias,
Louvado seja Deus. Se a gente não se arrepender e não pedir para Deus a sua misericórdia sobre nós, vai ser difícil Deus ele agir na minha e na tua vida. Mas quando nós verdadeiramente abrimos o nosso coração, nós se arrependemos e pedimos para Deus para que Deus venha nos purificar, nos lavar de todo pecado. Eita, coisa linda! Deus nesta noite já está se levantando do trono para nos dar vitória aqui nesse lugar, nessa noite. Você crê? Pois eu creio, meu amado. Eu creio até o tutano aqui nesta noite de como Deus, ele é maravilhoso. Mas tem uma coisa, viu? Tem que se arrepender antes que ele vir da tua casa, o profeta Natan. E outra coisa, quando ele pediu o perdão de Deus, também ele pediu a única coisa para que Deus nunca retirasse dele sobre a sua vida do salmista era a sua poderosa presença. Olha só que coisa linda. Ou até possivelmente ele chegou adiante de Deus e falou assim: ó Deus, você pode fazer o que quiser comigo. Pode fazer o que quiser comigo. Me castigar, me amassar, fazer o que quiser comigo. Mas a única coisa que eu quero que o Senhor não retire de mim é o teu espírito. É a tua presença na minha vida. Olha só que coisa linda. Bastou, é verdade. Você acredita que até hoje eu sinto a presença de Deus na minha vida? Sim. Porque ele perdoou o teu pecado. Mas a presença dele na tua vida ainda há de permanecer até a sua vinda. Louvado seja Deus. Então foi o que aconteceu, meu amado. Minha amada, com o salmista Davi. Ele se arrependeu dos seus maus caminhos e recebeu da parte do Senhor a sua misericórdia. Às vezes, meu amado e minha amada, até na pregação a gente erra. Sabia disso? Nós estamos errando algumas letras, alguns versículos, alguns capítulos da palavra do Senhor. A gente erra porque a gente quer? Não, porque nós somos falhos. Nós somos grandes pecadores adiante do Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Tem que haver a palavra chamada arrependimento. Arrepende-te enquanto ainda há tempo. Arrepende-te enquanto ainda há tempo de você se arrepender. Porque se você não se arrepender dos seus maus caminhos, Deus vai enviar o profeta Natan na tua casa para te envergonhar. Aí sim, aí vai ficar feio para você. Quando você estiver lá no remeleixo, lá na igreja, né? Dizendo alabachula, labachula, daqui a pouco Deus vai usar aquele profeta ou aquela profetisa e mandar você sentar, por você não entender o porquê, e mandar você confessar o teu grande pecado que você cometeu. Eita! E aí, meu amado? E aí, minha amada? Vamos tomar cuidado? Vamos pedir para que Deus venha nos perdoar nesta noite? Porque a qualquer momento o profeta Natan vai chegar na tua casa. Vai. E vai revelar tudo aquilo que você cometeu. E vai ficar vergonhado para você. Às vezes nem teu marido sabe. Às vezes nem a tua esposa sabe o que você tem cometido. Mas aquele que está lá no céu, ó, ele está vendo tudo. O que você cometeu. O que você fez. O que vocês praticaram. Ele sabe de tudo isso. Então uma coisa eu quero vos dizer nesta noite. Cuidado. Porque a qualquer momento vai chegar na tua casa o profeta Natan. Amém? E uma coisa importante. Peça para que Deus, ele nunca vai retirar de você o seu espírito. Que é importante para mim e é importante para você. Espero que vocês tenham gostado desta palavra nesta noite. Não foi eu, né, que escolheu esta mensagem, mas foi o próprio amigo Espírito Santo que me conduziu a chegar nesta mensagem, nesta noite,
para que eu pudesse ler e eu pudesse repartir algo de experiência naquilo que aconteceu na vida do profeta e do salmista Davi. Louvado seja Deus. O profeta que eu quero dizer, meu amado, foi o profeta que ele usou a chegar até diante de Davi e contar toda a situação, que era Natã. E segundo, que era o salmista Davi, que Natã, ele chegou no final e falou para ele: é com você, Davi, que eu estou falando essas coisas. Amém? Vamos fazer mais uma oração? Vamos agradecer a Deus por esta mensagem aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amado Deus, nesta noite eu te agradeço por mais uma oportunidade, meu Pai, que o Senhor me concedeu. Desde já, meu Pai amado, eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas fraquezas, pelos meus erros. Aqui, meu Pai amado, nesta noite, mas que o Senhor venha abençoar, meu Pai amado, o amado ouvinte, o amado irmão, a amada irmã, que ouviu esta mensagem através deste vídeo, aqui nesta noite, que venha alcançar muitas vidas, meu Pai, nesta noite, ainda que nós erramos em algumas coisas, porque nós somos falhos, nós somos um grande pecador, aqui nesta noite. Mas eu te peço, meu Pai amado, que esta mensagem, ela vá sobre os quatro cantos dessa terra nesta noite, e muitos venham ver o instrumento que o Senhor usou, que sou eu nesta noite, Lucenildo Marcolino da Silva. Meu Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida de todos e todas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Desde já, eu quero te pedir mais uma vez, dá aquele like de legal para mim, se inscreve no meu canal, para que Deus ele possa abençoar para você que está se inscrevendo no meu canal, e também a vida do pregador, para que Deus todos os dias venha dar aquela sabedoria, aquele entendimento, para que nós possamos entender o esclarecimento da sua palavra sobre as nossas vidas. Amém, meu amado? Amém, minha amada? Desde já, eu quero te dar o meu abraço. Mais uma vez, sempre o meu abraço, o meu carinho a todos e a todas. E um beijo no teu coração, do teu pastor Lucenildo Marcolino da Silva, da Igreja Plenitude do Poder de Deus. Que Deus abençoe a todos e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo no teu coração. Boa noite.